Então será que talvez ele não tenha ainda a matéria de português, depois confirma certinho. Geralmente, o grupo 1 é língua portuguesa, história e geografia. Eles confirmam Não, comigo. eu tenho calendário escolar aqui. Eu vi até no grupo. Uhum. Vamos lá, gente. Página 42, aula de texto, interpretando. A gente fez a leitura daquele texto do rei que virou vaca, né? Daquele caso muito doido. Naquele caso, muito, Muito, muito estranho. Mas é isso aí, gente. Vamos lá, então? Página 42, texto. Vamos ligar as câmeras, pessoal. Só estão com as câmeras ligadas o Bernardo, o Caio ainda com a tabuada de plano de fundo, o Levi, o Lourenço e agora, ó, a Beatriz apareceu. Professora, Oi. o Otávio tá me mandando mensagem aqui no WhatsApp. Ele não tá conseguindo entrar. Quem? O Otávio. Uai, será que ele tá com problema na internet? Ué, ele tá falando que não tá acertando ele? Hum, O Otávio. O Caio é cheio dos prints. Não sei como é que então, acontece. Caio, vamos lá. Para O cara tá de cheio de foto. sair. Não sei como é que o computador dele não crashou até agora. Gente, então vamos lá. Falta agora o Matheus, o Lourenço Vasconcelos, para ligar a câmera. Vamos lá. Falta aí o Gabriel. Não adianta o Matheus Gabriel tá falar sem com câmera hoje? Está sem câmera hoje. Professor, mas eu não tenho câmera? Não tem câmera. De vez em quando você aparece aí na telinha, meu amigo. Apareço Pelo porque celular. eu pego meu celular, mas hoje, como que a minha bateria estragou, eu tive Otávio que conseguiu. dar a minha bateria pro meu irmão, porque é a mesma bateria, né? É o Uhum. mesmo celular, é um Samsung, mas um é um Prime, o outro é a marca da Samsung, mas não lembro qual que é. Sei. Assim eu tenho que trocar com ele. E ficar quieto, que não para. Professora, que página que é mesmo? 42, gente. Aula de texto, para quem entrou agora, né? O Otávio, bom dia, Otávio. Aula de texto, página 42, interpretando. Vamos lá? Vou tentar, né, professora? E se a gente conseguir terminar esse interpretando agora aqui nessa aula, a gente não vai ter tarefa, não. Ei, gente, vamos ficar calados, todo mundo, só vamos falar a resposta. Então, vamos lá? Ó, vou dar um tempinho para vocês fazerem. E eu vou proceder da seguinte forma. Eu vou explicar número 1, vou dar um tempo para vocês fazerem, depois eu explicar número 2. Se você, por exemplo, eu expliquei número 1. Professora, eu já fiz, já terminei. Posso pular para 2? Pode, eu vou explicar ela depois, mas se você quiser dar sequência na resolução dos exercícios, pode dar linha na pipa. Professora, qual que é a página? Página 42. Deixa eu colocar aqui no chat para você. Professora, eu queria te perguntar uma coisa, que é assim, ontem eu fui acessar o Bernoulli e vi que tem que entregar um negócio de texto do capítulo 4. Eu queria saber o que é, porque eu não consegui entender direito. Você não viu que está escrito as páginas lá? São os Tá exercícios. escrito página 6, essas coisas de exercício de aprendizagem, só que na página 6 não tem exercício de aprendizagem. Tem o interpretando, eu coloquei lá, interpretando, página 6, e o exercício de aprendizagem e o número das páginas. Beleza? Entendeu? Tá bom. Qualquer coisa, vocês me perguntam, tá? Gente, vamos fazer aqui o número 1, então? Vou explicar o número 1. Posso começar? Todo mundo pegou material? Todo mundo tá com o caderno? Todo mundo tá com a É na página apostila? 41, né, professora? A página 41, né? 42, eu coloquei no chat para vocês. Aula de texto, página 42, interpretando. Eu tô aqui, tá? Todo mundo achou? Bora lá? Então, vamos lá. Exercício de número 1 diz o seguinte: os contos são narrativas e, portanto, presta atenção aí, pessoal, seguem a estrutura de introdução, complicação, clímax e desfecho. Identifique no texto lido o trecho que corresponde ao clímax do conto e justifique sua resposta. Então, vamos lá. Quando a gente aprendeu sobre narração, eu acho que foi no capítulo 3, se eu não me engano,
A gente viu que os textos narrativos, eles têm uma estrutura, né? A gente tem os primeiros parágrafos que são de introdução, que é onde há a apresentação das personagens, a apresentação da situação, do tempo, do espaço, né? É no primeiro parágrafo que a gente conhece as pessoas que estarão envolvidas na história. É no primeiro parágrafo que a gente sabe onde é que vai se passar o acontecimento. É no primeiro parágrafo que a gente entende, que a gente tem acesso a quando os fatos ocorrem, certo? Por isso que é chamado de introdução. A complicação, por sua vez, é quando começa o problema da história. Né? Lembra? Então, o fluxo da narrativa ocorre da seguinte forma. Começa apresentando toda a situação e os personagens. Aí, de repente, surge um problema, e esse problema vai crescer lá no clímax, certo? Esse problema, ele vai crescer, ele vai chegar ao seu ápice, né? É aquele momento de maior tensão. E, em seguida, esse problema vai ser resolvido, que é quando entra o desfecho. Então, só relembrando aqui, essa é a estrutura da narrativa, beleza? Vocês têm que identificar nesse texto, só um minutinho, vocês têm que identificar lá no conto, o rei que virou vaca, o trecho que corresponde ao clímax. O trecho que corresponde ao momento em que o problema cresce, em que o problema fica tenso, certo? E depois que vocês identificarem esse trecho, vocês têm que justificar, explicar por que é nesse trecho que o clímax acontece. Vocês vão lá no conto O Rei que Virou Vaca, vai reescrever lá o trecho que vocês acreditam ser do clímax e justificar a resposta de vocês. Isso que é para ser feito no número 1. Por partes, Levi, qual que é a sua pergunta? Olha, eu encontrei, né? Eu posso assim colocar. Só dar um exemplo, né? Posso falar a resposta que eu tive? Tipo assim, identifique no texto lido o trecho que corresponde ao clímax. Quando o açougueiro aproximou-se da cama, levantou com a cuidadoso a perna fina e branca do monarca, balançou a cabeça de decepcionando aquela vaca. Tipo assim, quando o médico chamou o açougueiro para cortar a perna dele. Será que é essa parte? Vê e coloca a parte que você acha. Porque aumentou a maior tensão. Porque ele ia morrer naquela hora se o açougueiro não falasse que ele era magro demais. Será? Pensa bem, é nesse momento que a narrativa fica mais tensa? É nesse momento que a gente vê que o problema cresceu? Ou será que é a partir desse momento que começa a resolução do problema? Entendeu? Pensa direitinho aí. Dá mais uma analisada aí no texto. Gabriel. Professora, eu pensei assim, na hora quando ele falou que ele ia dar carne dele para todo mundo. Assim, o clima ficou diferente. Assim, os servos acharam que ele ficou doido. Será? Façam a resposta de vocês e depois a gente corrige. Pode ser? Mas você sabe qual triste que tá? Eu sei, mas eu não vou falar, né? Eu vou fazer na hora da correção. Porque se ela falar, ela vai estar dando a resposta. Vocês têm que procurar aí depois... Não, tô falando do trecho que eu falei que ele queria dar carne pra todo mundo. Você sabe qual que é? O trecho é a terceira... Não, o terceiro não. Eu acho que é o segundo parágrafo, né? Não, segundo não. Não, o primeiro parágrafo, né, já mostra. Eu desejava ser morto e ter sua carne cortada e distribuída pelo povo. O primeiro parágrafo é a apresentação da história. Então, a partir do primeiro parágrafo, a gente já tem uma noção do que vai acontecer. A gente vê que é um rei que, do nada, se denominou vaca e queria ter a sua carne distribuída pelo
Não, para todo o reino. Ô, professora, foi desde o começo que o clima mudou, Não. eu acho. Esse começo aqui, ó, ele só tá apresentando o que que vai acontecer na história, só tá mostrando que a história é sobre um rei que do nada acordou e se declarou uma vaca. professora, Essa é a introdução, exatamente, Lorenzo. no... Peraí, deixa eu atender a Fernanda, que ela tá com a mão levantada faz um tempinho. Fala, Fernanda. Professora, então, para você escrever o clímax e depois explicar por que você acha que é aquele clímax. Isso. Uhum. Entendi. Oi, Levi. Então eu posso pôr minha resposta. Aí no trecho... Põe a sua resposta, aí na hora de fazer a correção você me fala qual é a sua resposta e a gente corrige. Professora, no trecho lá, passando o tempo, ele chamou novamente seus principais nobres e ministros para ser contrariado. Esbravejou, disse, porque suas ordens não tinham sido cumpridas. A partir daquele dia não ia comer mais nada. Pode ser o clímax? Ó, deixa eu te falar, quando você falou sobre o clímax, ser a parte que ele fala que ele é magro e tal, é um pouco antes disso aí. Só que não vou falar. Põe a sua resposta aí, Levi. Pensa direitinho, põe a sua resposta. Aí na hora de fazer a correção, a gente vê se tá certo ou não, tá bom? Porque se vocês forem ficar chutando e eu for falar para vocês se tá certo, eu vou ficar dando a resposta. Então façam aí na hora da correção a gente define se tá certo ou errado. Tá? Mas tá um pouquinho antes daquela parte que você falou sobre o açougueiro, e tem a ver com o açougueiro. Eita. Gente, Oi, gente. número 1 para escrever o texto, só identificar tipo, tem, caralho. Não, você pode só falar, por exemplo, o clímax acontece no trecho em que... Tananã, tananã, tananã. O que foi? Professor, na primeira, eu tenho que colocar o abre aspas e colocar o trechinho? Não precisa de você reescrever, não, tá? Você pode só colocar com suas palavras o trecho. Tudo bem? Gente, eu vou pedir licença para vocês aqui rapidinho, mas eu tô aqui, tá? Vocês podem conversar comigo. Eu só vou colocar a Alice, vou aumentar a Alice mais uma vez. E aí, vocês podem me chamar, tá? Eu tô aqui com fone de ouvido, vou ficar de cá, só vou desligar a câmera, tá? Aí vocês podem me chamar, tá? Tá bom. Professora, Oi. no começo, como que eu posso pôr, assim, depois pra me pôr o trecho?
Você fala o início da resposta? É. Você pode colocar o seguinte: o trecho em que acontece o clímax é. Esse é o número 1, não é? É número 1, aham. O trecho. O trecho que Ou também, acontece o clímax no seguinte trecho. Ou, o clímax está presente no seguinte trecho. Obrigado. De nada. Professor, mas eu posso só pegar metade do trecho ou tenho que colocar tudo? acho que é tudo mesmo. Pra ter mais contexto. Perdão, eu tô aqui falando com o microfone desligado. Se for, você pode usar as suas próprias palavras, ao invés de você colocar todo o parágrafo, você pode colocar só com as suas palavras também. Ô, professora, eu vou mudar de lugar aqui, mas eu já volto. Tá bom. Eu tô aqui. Levantei um pouco a câmera, assim eu apareço para vocês. Pronto. Tem alguém que já conseguiu terminar o número 1? Eu tô terminando isso. Eu. Beleza, Fer. Pode pular para o número 2. Se você tiver dúvida no número 2, você me pergunta, tá? Que eu te explico. Acho que foi o Matheus, não foi? Que falou? Oi? Eu acho que foi a Não foi o Fernanda. Matheus que Parece que eu falou? vi ela Professora, com o dedinho assim. Explica, professora, você pode explicar um de novo? Posso. Ó, existe um momento aí na narrativa do Rei que Virou Vaca em que a gente vai perceber que o negócio esquenta. Uma parte onde o clímax acontece, onde o problema ele ganha um momento de maior tensão, certo? Sabe quando, por exemplo, a pessoa, vamos supor, a pessoa bateu o carro e ela não tem habilitação. Isso é um problema, não é? Sim. Só que o negócio esquenta quando acontece o quê? Quando a polícia chega. Que aí ela vai ter um problema maior ainda, porque além dela ter batido o carro sem habilitação, né, ter o problema com o estrago do carro, ela ainda vai levar multa, pode ter o carro guinchado e assim sucessivamente. Então, a gente diria que quando a polícia chegou, aconteceu um clímax aí. Dentro da narrativa O Rei que Virou Vaca, também tem um momento como esse, em que o problema fica maior, certo? Então, você vai tentar localizar esse momento no texto e vai escrevê-lo aí na número 1, explicando por que esse seria o momento de maior tensão. Entendi, acho que eu achei aqui. Ô, professor, Oi. na aula passada eu já tinha terminado o 1, 2 e o 3 e o 4. Rapaz, mas você tá muito ligeiro. Na aula passada foi isso. Eu espero que... Porque assim, a gente começou a fazer, faltava 5 minutos para acabar a aula. Não, mas não tava muito grande as coisas que perguntam, não. Você deve ter feito em Não. casa também. Deve ter feito, porque as perguntas têm aí 5, 6 linhas só de perguntas. Então, né? Só para ler perguntas já eram uns 2 minutos. Tá muito esperto. O Matheus é assim, O professor de geografia, ele passa umas respostas assim de
10 linhas. Matheus termina de escrever as perguntas em 5 segundos. Ah, não esquece, tem que lavar. Eu ia falar. Professora, fecha o áudio. Ah, desculpa. Peraí. Gente, Oi. falar quais são os personagens tipo da história, tipo, o açougueiro, isso. Fala de novo. Ficou meio baixo. A Alice começou a chorar aqui. Eu não consegui entender. Desculpa. No número 2 eu vou ter que falar, vou ter que escrever quais são os personagens tipo da história, tipo o rei, o açougueiro, sabe? Isso, exatamente isso. A número 2, né? Deixa eu já explicar a número 2 aqui. Ah, peraí, eu vou esperar a Alice, a minha mãe terminar de trocar a Alice, que aí ela para de chorar, e eu explico a número 2. Mas é isso aí mesmo que você falou, Lorenzo. Gente, Oi. sobre o sábio, eu coloco sábio ou eu coloco cientista? Tá escrito sábio lá, né? Você pode colocar sábio. É porque também tá escrito. Tem que colocar só um dia exemplo? Se você quiser colocar, por exemplo, sábio barra cientista, também pode. Porque a gente sabe que se trata da mesma pessoa. Ou também sábio ou cientista também. Na número 2, gente, eu vou explicar aqui no número 2. Está escrito o seguinte: o conto, ou melhor, em contos é comum que haja a presença de poucas personagens, certo? Porque, né, gente? É um texto pequeno, é um texto mais curto. Ainda em alguns tipos de contos, como os de tradição popular, é comum a presença de personagens tipo. Lembrando que são aquelas personagens conhecidas pelas suas características principais, pelas suas profissões. Elas não recebem nome próprio, mas sim
substantivos como o rei, a criança, no caso lá daquele lá, o pescador, certo? Sabe? No conto que a gente lê, O Rei que Virou Vaca, a gente tem aí personagens tipo, e ele pede para a gente identificar, tá? E não é só um, são as personagens tipo. Então, são todas que vocês encontrarem aí no conto, tá? Matheus, você terminou? Faltam 5. Eu queria ver a sua atividade. O que você colocou no número 2? Tá tudo certinho aí? O que você colocou na 2? Na 2 eu coloquei a profissão de cada rei. Tá errado. Eu confundi com Uhum, então põe aí certo. Ô, Oi. Professora, o rei, ele também é um outro personagem que tem 2 nomes. Tem o rei e o monarca. Você coloca o rei ou o monarca? Coloca o rei, que é mais comum. professora, Hum. eu não entendi muito o que é pra fazer na 2. Ó, na número 2, você tem que identificar no texto as personagens tipo. Então, tem personagens aí. Quais são os personagens do texto? O O rei, rei, o açougueiro, o sábio, sábio, os O médicos açougueiro, sábio. e os servos. Então, tá vendo? São esses personagens, tá vendo que elas não possuem nome? sim, Mas sim, elas são citadas de acordo com a característica, com a profissão dela. Por exemplo, o açougueiro é a profissão dele, não é o nome dele, mas é a profissão dele. sim. Então, esses são personagens tipo. Então, você vai identificar no texto quem são essas personagens, que são todas essas que a gente acabou de citar. Professora, é o que eu acabei de citar, a minha resposta. Tá certo, muito bem. O rei, o sábio, o açougueiro, o médico. Isso. Ó, fica sendo aí. O rei, né, os nobres, os médicos, o sábio e o açougueiro. eu soberano. O soberano é o próprio rei. Ah, entendi. Professor, o que é monarca? É rei também. Monarca é rei também. Podia colocar. Monarca é aquele que faz parte da monarquia, e a monarquia é composta pelo rei, né, rainha. Ô, professora, eu fiz a 1 e a 2. Maluco e tem vários Perfeito. nomes. Agora vamos explicar o número 3? Posso explicar o número 3, então? Calma aí. Peraí, rapidinho. Deixa eu terminar a 2. Tá, eu vou esperar, então. Por exemplo, Oi. enquanto eles fazem ali, eu posso ler como ficou a resposta dos 2? Pode sim. Uhum. Coloquei o rei, os nobres da corte, os ministros, o sábio, o açougueiro e os médicos. Ok, você só acrescentou aí os ministros, né? Professora, posso ler a minha? Pode, Miguel? Coloquei o rei, o açougueiro, o sábio, o cientista e os nobres. Ok. Lembrando que o sábio e o cientista são a mesma pessoa, tá? Professora, Hum. eu coloquei praticamente a mesma coisa que o Miguel fez. Miguel Lourenço. Coloquei o rei, o sábio e o açougueiro e os nobres. O rei, o sábio, o açougueiro e os nobres. Faltou os Sim. médicos. Tá, peraí. Professora, o povo também é? Não, nesse caso, não. Ô, professora, eu coloquei na 2 e coloquei o rei, o sábio, o médico. Os médicos, né? Os médicos, o príncipe, que é nobre também. Mas ele não tá na história. Não tem príncipe na história. Então só coloco só nobre, né? Só os nobres, isso. Eu coloquei 2 reis sem querer. Ter colocado todos os personagens sem
Tem que colocar só o nome dos personagens e as características, só os personagens. Não, só as profissões, né? As características dos personagens. Porque elas não têm nomes, né? O que eu posso Você colocar? não vai explicar nada, você só vai citar. Ah, só vou citar os nomes. Só vai citar, não tem que explicar. Só identificar, tá vendo? Identifique, só isso, tá? O rei. E o rei? Ele tem alguma profissão? É rei. Rei? Ué. Rei. Rei é uma profissão. Além de ser, claro, um título, é uma profissão também. Professor, Qual é a minha pergunta? Rei era a profissão. Quer dizer, a minha resposta. Tá dois? Pode falar, Ô, Caio. professora, Deixa o Caio Rei é falar, meio- Matheus, só um minutinho. O rei, nobre da corte, ministros, médico, sábio, cientista e açougueiro. Ok, certa resposta. Ministros? Fala, Matheus. rei, tipo, rei, não existe mais rei, né? Rei mais ou menos é um presidente, né? Não A Rainha existem. Elizabeth. Existem ainda países que vivem sob monarquia, que é o caso, por exemplo, do Reino Unido. Inglaterra. Inglaterra. A Rainha Elizabeth é bem conhecida por ter 150 Em outros países também tem, em países, por exemplo, lá do Oriente Médio, lá das Arábias, tem rei e rainha também, em alguns Ela tem países. 300. Isso é esquisito, né? Ser uma Quase isso. Quando Deus falou que haja luz, ela já estava com a instalação pronta já. A Rainha Elizabeth. Tem mais de 100.000 anos. O Eu primeiro vi pé os próprios dinossauros. Eu chamava Milhões de Raptor. cópias de imortalidade. professora, qual que é a 3? Não. Vamos lá, eu vou explicar o número 3 então. Lembra O do número conto, O Rei que Virou Vaca, é uma narrativa em prosa. Lembra que narrativa em prosa é aquela construída por parágrafos, certo? Então, vocês podem ver aí que O Rei que Virou Vaca, ele é escrito em parágrafos. Tá vendo? A gente tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 parágrafos aí nesse texto. Por isso que é chamado de narrativa em prosa. Com a presença de poucas personagens. Considerando o seu foco narrativo e como são apresentadas as falas dessas personagens, aponte o tipo de narrador do texto. Então, vamos lá, vocês têm que falar se o narrador é personagem, se ele é onisciente, se ele é observador, se ele é testemunha, certo? Em seguida, vocês têm que caracterizar esse tipo de narrador. Como assim? Se for um narrador onisciente, quais são as características de um narrador onisciente? Ele sabe o que se passa dentro da mente das personagens, né? Sabe esses sentimentos ao futuro das personagens. Então, por isso que é um narrador onisciente. Então, isso é caracterizar. Fala do narrador personagem. O narrador personagem é aquele que participa da história e narra, certo? Os fatos acontecem com ele. E ele está narrando o que está acontecendo com ele. É um narrador em primeira pessoa. Depois de pôr o narrador, eu posso pôr um ponto e posso escrever. Você pode colocar assim, ó. O narrador, exemplo, tá? Essa não é a resposta certa, tá? Você pode colocar assim: o narrador do texto ou o narrador do conto é o observador, vírgula. Pois os fatos são narrados em terceira pessoa e ele não tem acesso aos pensamentos e aos sentimentos das personagens. Ponto. Aí, além de vocês fazerem isso, o exercício também pede para vocês mostrarem como que ele funciona dentro da narrativa em estudo. Aí eu continuaria a minha resposta, por exemplo, né? Eu falei, eu vou reformular minha resposta. O narrador do conto é observador, vírgula, pois o foco narrativo está em terceira pessoa e ele não apresenta os sentimentos nem os pensamentos das personagens. Ponto. Podemos observar isso no seguinte trecho, em que ele fala tal coisa,
certo? Isso é mostrar como que funciona essa narração dentro da narrativa. Dentro do conto O Rei que Virou Vaca. Professora, Professor, mas você pode colocar uma resposta de narrador personagem? Oi? Professora, Gabriel, fala, Gabriel, não entendi o que você perguntou. Peraí, gente, um de cada Você pode vez. fazer uma resposta para narrador personagem? Eu posso, mas não é narrador personagem isso aí, não. Não é? Não. Mas no conto ele conversa e narra. Ele conversa, mas ele participa da história? Todo narrador, ele vai narrar, ele vai conversar. Só que ele participa da história? Ou ele conta o que aconteceu com outras pessoas? Não, ele conta sobre o texto, mas ele conversa. Ele conversa aonde? Ó, tem um lá no. Ó, Esse estou aqui, ó, não é o narrador, é o soberano. Fala lá, estou aqui. Aí entra o narrador. Gemeu o soberano, exultante, com os olhos alegres de loucura. E o Quem tá falando primeiro? aí não é o narrador, é o rei. professora, Primeiro aconselhou ele. Aconselhou quem? Foi outra pessoa, que no caso foi o açougueiro. Então não é narrador personagem? Não, não é narrador personagem. Professora, qual Então, que é o exemplo que você ia dar? onisciente Eu e saí o da outro. reunião, eu não consegui ouvir. Peraí, deixa o Gabriel terminar de falar. Oi, Gabriel? Ou é narrador, ou é. Não. É. Ou é iniciante, ou. Ó, se não é personagem, você vai pensar nas outras possibilidades de narrador, que pode ser o onisciente, pode ser o observador, pode ser o testemunha, mas testemunha também não é, O tá? observador é o que olha os pensamentos, né? Não, o observador, ele é que nem uma câmera, ele só pega aquilo que a gente consegue ver, tá? Agora, o onisciente, lembra que eu dei esses exemplos na aula sobre narrador? O onisciente, ele é que nem Deus. Deus, ele vê o que a gente consegue ver, mas ele vai além disso. Ele sabe os nossos pensamentos, ele sabe os nossos sentimentos, que vai além daquilo que os olhos podem ver, Ah, então já sei qual que é. tá? Qual a resposta? Não, faz aí, depois você fala. Deixa eu terminar de tirar as dúvidas aqui, tá? Fala, Caio. Eu tenho uma dúvida. Algo angustiado dá pra ver? Ou é só uma coisa que fica por dentro? Angustiado, dá pra gente reparar, né? Quando a pessoa tá angustiada. Sim, A mas gente só vê que pelo ela olho. fica meio desinquieta, né? Isso aí não seria um tipo de característica onisciente, não. Só A, isso? a batida é triste? A batida é triste, é quando a pessoa tá pálida. São características que a gente consegue ver também. É que nem hoje, o Levi, eu já cheguei, o Levi falando que eu tô acabada, que eu tô abatida, né? professora, Que é muito bom se você chegar numa sala, você já não tá muito bem, né? Você chega num local e a pessoa já te coloca mais pra baixo ainda. Isso é excelente. Então, assim eu tava vendo que estava assim, eu já falei. Eu já falei, ih, que aconteceu com a tia? Aí vai lá ver, ih, professor, tá muito acabado. tá Já bom, te eu. perguntar, Não, aí tá tudo agora. bem, professora? Eu tô vendo que parece que a senhora não tá muito bem. A senhora precisa de alguma coisa, né? Não, já vai, né? Mano, Jogando a bomba pra cima da gente, mas tudo pessoas, bem. elas ficam falando que eu tô, que eu tô, tipo assim, quando eu acordo, eu fico passando sono, coisinha assim, aí agora. Elas ficam falando mal de mim, né? Lídia, você tinha tentado fazer uma pergunta. Professora, na 2. porque lá em casa tá tendo obra, aí eu vim aqui pra casa da minha avó, aí eu perdi um pouco da aula. Aí Ah, tá. a senhora colocar as respostas aqui no chat. Não, a gente não tá fazendo correção ainda. O pessoal vocês estão resolvendo, eu vou corrigir em uma Mas outra aí- oportunidade. Ah, tá bom. É porque eu achei que eu tinha perdido alguma coisa, resposta, correção. Não, tranquilo, tá? É só fazer os exercícios mesmo. Fala, Levi! Tá. Só a 2, então, eu respondi assim: o rei, os médicos, os nobres, o açougueiro e o sábio. Certa resposta. A 3 é pra fazer o que mesmo? Você pode explicar de novo?
A número 3, você tem que identificar o tipo de narrador, dar as características desse narrador e mostrar como que ele funciona dentro do texto O Rei que Virou Vaca. Então, vamos supor que o narrador seja onisciente. Então, você vai falar o seguinte: o narrador do conto é onisciente, pois ele consegue ter acesso. Pois a narrativa acontece em terceira pessoa, ele Não, é consegue ter acesso. observador. É observador, eu sei. Tá, eu estou dando Tá, obrigada, Levi, que eu não sabia. exemplo de resposta. Então, você já sabe o que é para fazer, né? Só a última parte que não, né? Eu achei que A última era... parte é mostrar como que funciona dentro da narrativa. Então, você pode retirar trechos do texto que mostrem que é um narrador observador, por exemplo. Tá? Você tem que tirar texto ou pode já explicar já? Pode tirar um trecho, pode explicar com suas palavras, mas citando, né, os acontecimentos do conto, tá? O professor é narrador observador? Ai, gente, eu não quero dar resposta. Façam aí, depois a gente corrige. Tá? Pensa direitinho aí. Vocês precisam colocar na hora. a cuca para funcionar. Gente, vou fazer a chamada. Beatriz. Presente. Bernardo. 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 Bruno Augusto. Ele tinha saído. Presente. Caio. Presente. Fernanda. Presente. Gabriel José. Presente. Gustavo. Presente. Levi. Presente. Lídia. Presente. Lorenzo Tomás. Presente. Lorenzo Vasconcelos. Ô, Lourenço Vasconcelos, que eu vou fazer aula. Miguel. Presente. Otávio. Vamos lá. Ô, Matheus, você fez a número 3 aí. Como que ficou a sua resposta da número 3? Eu coloquei narrador observador, aí na segunda indicação eu não entendi muito bem. Então, eu ia te perguntar isso, mas eu deixei um espaço e coloquei, ele fica observando. Tá, mas vamos pensar o seguinte, é narrador observador. Como que você conseguiu identificar, como que você conseguiu saber que era um narrador observador? Porque ele não estava falando muito, ele só estava, assim, observando. Ele não estava falando muito sobre o quê? Sobre a Tá em história. terceira pessoa. Tá em terceira pessoa. Essa é uma das características. Estar em terceira pessoa é uma das características, é uma das coisas que você pode citar. Tá bom. Agora vamos pensar. Em terceira pessoa, a gente tem 3 pessoas no discurso. A primeira é quem fala, é o eu, certo? Eu. A segunda pessoa é para quem a gente fala, que seria o tu ou Você. vós. Não, o você entra na terceira pessoa. Ah. E a terceira pessoa é sobre quem se fala, que seria ele ou ela. Então, quando eu estou utilizando a terceira pessoa, significa que tudo que eu estou narrando é sobre outra pessoa, entendeu? É sobre outro alguém, entendeu? Não é sobre mim, certo? E não é direcionada a pessoa com quem eu estou conversando, entendeu? Em terceira pessoa, é isso, tá? Então, essa é uma das características do narrador observador. Aí você tem que falar dentro do texto, ó, partes que mostra que é o narrador observador. Professor Lourenço Vasconcelos chegou? Eu vi aqui, obrigada, Levi. O Bernardo tava no começo da aula, ele tava aqui, o Bernardo. Ó, vocês podem falar, por exemplo, no número 3, que esse narrador, ele não participa da história, né? Além dele ser narrado em terceira pessoa, além da história ser narrada em terceira pessoa, o narrador não participa da história. Ele apenas vai expor os fatos que estão acontecendo, certo? Vocês podem falar que ele não tem um conhecimento sobre o que se passa no íntimo das personagens, né? O que se passa na mente delas, o que se passa dentro delas. E ele vai reproduzir as ações de acordo com aquilo que ele vê. Narrador observador? Professor. Uhum. Não, professora, pode falar o exemplo, minha resposta? Tem 15 linhas. Deixa para a próxima aula, tá? A gente tem mais uma aula hoje e a gente continua fazendo, Vou ter mais um minutinho. Ah, tá bom?
Eu ia colocar, tipo assim, Tem mais alguns? narrador observador, pois o texto é em terceira pessoa e não traz sentimentos e nem Já pensamento.